ela nos dá a oportunidade de falarmos para pessoas de longe, como eu estava vendo há pouco. Tem uma pessoa que nos acompanha em São Paulo. Essa é uma grande vantagem da rede social. Aumentar o alcance para se chegar às pessoas. Então nós iremos pensar um pouco esse tema à luz da fé e da realidade social na qual nós estamos inseridos esses dias. Acredito que será uma fala exitosa porque toca aquilo que é fundamental na vida da igreja. Voltou? Voltou marcado. Nós estamos tendo uns problemas aqui, viu, gente? Mas a gente vai retomando. Está funcionando agora, né? Vocês vão dizendo aí na medida que a gente interromper a transmissão, tá bom? Vocês que nos acompanham vão dizendo aí se estão ouvindo com nitidez. Mas eu iniciei a fala com uma apresentação muito breve. Eu tinha me adiantado a respeito do meu curso. Eu estou concluindo os estudos em Teologia em Teresina. É a última etapa rumo ao sacerdócio. E estou aqui em Pedro II desde o mês de abril, por ocasião da pandemia do novo coronavírus. Os nossos bispos decidiram suspender as atividades internas do seminário para que os seminaristas voltassem às suas casas. Como a minha família está em Minas Gerais e muito distante, achei por bem permanecer por aqui, um primeiro momento lá no Morro do Chapéu do Piauí, com o padre Tarciso, para quem mando um fraterno abraço, e posteriormente vim para cá, para passar uns dias com o padre Paulo Sérgio para uma convivência fraterna e conhecimento mútuo. Pois muito bem. Para a gente dar início do nosso tema, né, para a gente dar início à nossa conversa, Tiago, vamos começar um pouco dando uma introdução, né? O que é a fé? O que é a fé nos diz, sobretudo, o que as Sagradas Escrituras nos falam sobre a fé nesse período, para a gente amadurecer um pouco? O que as Sagradas Escrituras nos falam um pouco sobre a fé? Muito bem. A fé, você tem a Sagrada Escritura como uma proposta de resposta mais segura a respeito da nossa fé. A fé é um dom de Deus, né? É um dom imerecido. Deus nos dá a graça de termos fé. A fé, ela está intimamente ligada não somente ao próprio Deus, como ela se manifesta na nossa vida quando vivemos com as pessoas. Então, a igreja, ela tem a sua fé. Ela professa a fé. Como membros da igreja, nós bebemos da tradição, bebemos da Sagrada Escritura e bebemos do magistério. São as três fontes que esclarecem, norteiam, dão como que a base para o entendimento daquilo que nós consideramos fé. Então, o testemunho das Sagradas Escrituras, desde a experiência de Abraão, considerado nosso pai na fé, também chamado amigo de Deus, a Sagrada Escritura reserva essa expressão a poucas pessoas. Abraão foi o primeiro, foi o chamado amigo de Deus, mas foi chamado amigo de Deus por causa da sua grande fé. Acreditou em Deus, confiou em Deus, esperou em Deus e teve em Deus a realização das suas promessas. Depois a gente tem o testemunho dos profetas, chegando na pessoa de Jesus, passando na experiência das primeiras comunidades cristãs,
temos Paulo explicitando em várias ocasiões o que significa a fé. Por exemplo, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que nós, capítulo 2, versículo 7º, diz que nós caminhamos pela fé e não pela visão. Veja, a fé é a certeza, dirá ele em outra ocasião, daquelas realidades que não se veem. A fé, ela nos confere a convicção de que nós estamos amparados por Deus. E interessante que, se a gente for olhar a Sagrada Escritura, o magistério da igreja, principalmente os patrísticos, lá com os santos padres da igreja, e todos os concílios nas suas declarações, a gente vai aprender que a nossa fé, ela tem conteúdo. Ela não é vazia, não é intimista, outra dimensão que posteriormente a gente vai falar. A nossa fé, ela tem clareza, tem bases sólidas, porque é a única capaz de oferecer aos seres humanos a segurança necessária para uma vida feliz e para uma vida íntima do seu Deus. Então, respondendo sua pergunta, a fé é um dom, é uma graça. Não se compra, não se vende, não se adquire na universidade, nem no curso de teologia, porque os cursos e os estudos servem para esclarecer a verdade da fé, de modo que muitas pessoas acham que não tem esse dom, talvez porque não conhecem o seu significado. Interessante também que a fé também, ela pressupõe também uma esperança, né? Porque se a gente olhar também lá, Tiago, nos livros, nos textos bíblicos, eu gosto muito de me reportar a dois momentos da Sagrada Escritura que eu considero de suma importância para a gente compreender, sobretudo, os momentos de provação na vida. A primeira coisa é lá no livro do Êxodo, quando aquele povo, eles tiveram uma esperança muito grande que um dia Deus escutaria o seu clamor, e de fato aconteceu. Quando Deus enviou Moisés, aquilo era a fé do povo, né? Mesmo diante do sofrimento, da escravidão, mas o povo, ele nunca perdeu a esperança de que Deus escutaria o seu clamor. O livro do Êxodo, ele é muito, muito interessante nesse aspecto, onde mostra a libertação do povo, enfim. E um outro momento também é lá com os profetas, sobretudo o exílio da Babilônia, onde o povo foi deportado da sua terra no ano de 500 e pouco antes de Cristo. O povo é deportado da sua terra, o povo vai para uma terra distante e lá começa a penar. Se não me engano, foi 70 e poucos anos o exílio, não sei que durou o exílio da Babilônia, foi por aí 70 e poucos anos, olha só, 70 e tantos anos, e o povo ali firme. Agora, o que aconteceu? Como você falou, Tiago, a fé não é algo provado em laboratório, ela é um dom. Por isso que diante de tantas coisas, muitos perdem a fé, porque não vê acontecer de forma imediata aquilo que eles esperam. Não conseguem ver de forma imediata o resultado das suas orações, né? Até porque Deus, ele não é movido por tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu estou falando isso também para poder rechear um pouco a sua fala, lembrando esses personagens também, que a fé, ela pressupõe também a vontade de Deus sobre nós. E a vontade de Deus não é a minha vontade. E eu falo esses textos porque me faz ver que foram momentos de provação, momentos de sofrimento que durou muito tempo. Teve aqueles que fraquejaram e desistiram, tiraram do caminho e por aí em diante. O Senhor traz dois elementos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, a experiência da fé do povo de Deus na libertação do Êxodo. Deus fez uma aliança com o seu povo. Ele exigiu uma resposta a esta aliança. Aliança é acordo. Um faz uma parte e o outro faz a outra parte. Deus permaneceu fiel na sua perfeição. E ao fazer essa aliança, Deus fez promessas.
quando o Senhor fala da fé no Êxodo, o Senhor traz para a nossa reflexão o elemento das promessas. Sim, sim, sim. Um Deus que promete, que cumpre fielmente, apesar da infidelidade do nosso povo. E a infidelidade do povo de Deus na experiência exodal é uma das manifestações de uma fé fraca, de uma fé que se vive na dimensão humana. E como a fé ela não é vivida no outro mundo, ela é vivida neste mundo, a partir da nossa experiência de seres humanos fracos e pecadores, é comum, normal, natural, que nós fraquejemos na fé. Agora, o que não podemos fazer é abandonar a fé em Deus. Abandonar a fé como se Deus não existisse, como se Ele não fosse capaz de resolver o grande dilema da existência humana, que é a busca do sentido, da razão de ser da existência. Veja, quando Deus depositou a fé no coração dos homens, foi para que os homens o procurassem, nele confiassem, porque Deus, como o Senhor já mencionou nas passagens escriturísticas, Ele deu mostras claras de que Ele pode. Mas Deus pode respeitando a nossa liberdade. Aqui eu trago o testemunho de um documento importante, recente na igreja, do grande teólogo alemão, o Papa Emérito Bento XVI. Ele inaugurou em 2012, no dia 11 de outubro, até a festa de Cristo Rei do Universo do ano 2013, o Ano da Fé. E para inaugurar o Ano da Fé, ele escreveu uma carta apostólica chamada Porta Fidei. Porta da Fé. Nessa carta, o Papa diz que a fé ela é uma resposta às promessas de Deus. Ela é uma decisão pessoal do homem para estar com Deus, para permanecer com Deus. Então veja, se as pessoas fraquejam na sua fé, se às vezes duvidam da própria fé, é porque falta este elemento de tomar uma decisão radical por aquilo que é uma exigência da própria fé, que é decidir permanecer. Eu acho que está faltando muito na vida da nossa igreja esta tomada de decisão definitiva, de aderir para permanecer, porque a fé ela não é uma experiência passageira. Ela não é uma dose de vacina que serve para imunizar de uma doença. Não. A fé é uma experiência de permanência. É para permanecer na intimidade com Deus que as pessoas decidem ter fé. Agora, me diga, o senhor acha que as pessoas hoje, com as propostas que o mundo oferece, que são atraentes, tentadoras, que muitas vezes desviam do foco, elas estariam dispostas a aderir a essa proposta de permanecer com Deus? Qual será? É preciso que a gente se pergunte. Qual a dificuldade que as pessoas têm em responder com convicção a Deus para estar com Ele? Será que as pessoas têm medo de Deus? Será que as pessoas conhecem a Deus? Será que as pessoas acreditam que Deus de fato permanece com elas? O que é que o senhor acha? Pois é, aqui entra uma coisa interessante que eu penso que a fé, ela pressupõe também um sacrifício de você renunciar certas coisas que ao mundo oferece, que ao ver parece muito simples, muito cômoda. E o que Deus oferece pressupõe um caminho mais estreito, como Ele mesmo diz, né? Entrai pela porta estreita. Claro que nesse mundo cheio de propostas, esse mundo aí meio, como é que eu posso dizer, eu não diria paganizado, mas um mundo mais desvirtuado das virtudes de Deus,
e que nós estamos acostumados muito com aquilo que é cômodo, a questão da fé ela se torna um obstáculo na vida das pessoas, se torna um obstáculo. Enquanto que a fé, ela pressupõe em todos os momentos eu acreditar. E no mundo imediatista que nós estamos vivendo, que a coisa é muito rápida, no mundo da tecnologia, tudo é muito rápido, nós corremos também esse risco de cair nesta tentação, de a resposta da minha fé ser uma coisa muito rápida também. E quando eu não vejo, por isso eu me distancio, eu me afasto. Por isso que você traz esse elemento da facilidade de hoje, da gente aderir àquilo que Deus pede, né? Muito bem, essa palavra eu gostei dela, facilidade. Olha, as pessoas precisam compreender que desde o momento que foram batizadas, elas aderiram a uma proposta de vida radical que muda o rumo da vida. O Papa Bento XVI, quando escreveu uma contribuição para o documento de Aparecida, ele diz que o conhecimento de Jesus é um encontro com uma pessoa capaz de mudar o rumo da existência. Deus em Jesus é a manifestação plena de que a fé não é brincadeira. É verdade que a gente não pode apresentar a fé cristã como se fosse demasiadamente algo pesado. Não. O Papa Francisco, na sua recente encíclica sobre a santidade na vida do mundo atual, aquela Gaudete et Exsultate, ele diz que é uma proposta de alegria. E os santos e santas de Deus são pessoas de muita fé, mas são pessoas de muito compromisso. Olha, quem quer vida fácil não quer compromisso com nada nem com ninguém. A vida fácil, não existe vida fácil, existe vida irresponsável. Porque até aqueles que querem trilhar facilidades, no fundo são pessoas que sofrem, são pessoas que vivem dilemas internos. A fé não passa por facilidades, passa por aquilo que o Senhor lembrou bem. A fé nos coloca no caminho de Jesus. A fé nos coloca no caminho de Jesus e neste caminho a gente é chamado a perseverar. Caminho estreito, pedregoso. A fé nos faz testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, quem se decide por este caminho, está optando por um caminho espinhoso. Semana passada, nas reflexões da igreja, a gente viu muito bem a semente, em quais terrenos ela caiu. Imaginem, o caminho de nosso Senhor, ele precisa ser trilhado à luz da fé. Quem não tem fé não consegue aderir a Jesus, não é capaz. O caminho de nosso Senhor é uma proposta de vida para pessoas corajosas, audaciosas, decididas, maduras, conscientes, esclarecidas. E todas essas características que a gente menciona são decorrentes da fé, deste dom precioso dado pelo próprio Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no número 162, aparece um outro elemento que converge com aquilo que nós estamos propondo. O magistério da igreja agora que fala, a Sagrada Escritura fala, mas também o magistério da igreja, ela complementa aquilo que a Sagrada Escritura perfeitamente confirma. Perfeitamente. O magistério da igreja, gente, conforme o padre está falando, ele é o depósito da fé. É responsável por manter a fé dos seus fiéis. Os seus fiéis participam da fé da igreja. A nossa fé, ela é um patrimônio eclesial. Ela é um dom dado por Deus para ser vivido na igreja. Daqui a pouco a gente vai entrar na dimensão eclesial da fé, para vocês perceberem que não se vive a fé no isolamento. Não se vive a fé sozinho, porque homem nenhum é uma ilha, não é? O número 162
do Catecismo da Igreja merece menção. Diz assim: a fé é um dom gratuito de Deus ao homem. Isso já falamos. Continua o texto. Mas nós podemos perder este dom inestimável. Veja, a igreja acredita que o fiel pode perder a fé. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Assim como é outra possibilidade que algumas pessoas acham que não têm fé. Aqui eu vou trazer o testemunho de uma cearense muito famosa no mundo da literatura, chamada Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, ela numa entrevista que pode ser encontrada aí no YouTube, ela disse que não tinha fé. Estudou em colégio de freiras, sempre foi educada no seio da igreja, da religião católica, mas dizia ela não ter fé. Ela achava a coisa mais esquisita do mundo ter nascido no seio de uma família cristã e não ter o dom da fé. E o jornalista perguntava como é que ela se sentia, porque foi estudante de um colégio de freiras, participante de missa, ela fez a primeira comunhão. Imaginem vocês, a escritora fez a primeira comunhão e disse que não tinha fé. Meus irmãos, há muitas contradições na nossa vida. Receber os sacramentos e dizer que não tem fé é uma destas contradições. Já imaginou se a gente comunga e a gente duvida da nossa fé? Por que estamos comungando? Qual a razão? Temos que crer que a palavra de Deus e a Eucaristia e a oração são como que os alimentos imprescindíveis para a fé. Então Raquel de Queiroz dizia que não tinha fé. Era uma ateia, confessa. Mas a igreja não deixa essas pessoas de lado. Karl Rahner, quando escreveu um livro chamado Curso Fundamental da Fé, ele falava dos cristãos anônimos. Daquelas pessoas que têm fé, mas não confessam Jesus com a boca, mas confessam o Cristo por meio de uma vida íntegra e sincera da verdade. A pessoa... Gandhi é um exemplo. É um exemplo. Eu gosto muito de Mahatma Gandhi. Fora dos contextos religiosos. Fora dos contextos religiosos, porque o que o Tiago está dizendo? Né? Que a fé, ela é um dom, que até como ele citou o catecismo da igreja, que eu achei muito interessante, essa parte, né? Que a fé, ela é um dom gratuito que Deus coloca no nosso coração, mas que a gente pode perder. Mas porém também fora da igreja tem muitos testemunhos de fé e que sem saber vivem sua fé. Sim. Na busca da verdade, na busca da justiça, na busca da paz. Por isso que eu citei Mahatma Gandhi, né? E tem até um texto interessante falar em Mahatma Gandhi que eu gosto muito, que diz que Mahatma Gandhi, claro, nós estamos fugindo aqui do... mas também entra na linha, né? Diz que Mahatma Gandhi, ele conhecia muito, diz que ele conhecia de quais são a Sagrada Escritura cristã, diz que ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e gostava de ler. Aí diz que uma certa vez alguém perguntou para ele: você gosta tanto do livro sagrado dos cristãos, por que você não se torna cristão? Ele deu uma resposta que, se a gente for olhar, pode questionar muito de nós cristãos. Ele disse: Cristo me atrai, o testemunho dos cristãos me afasta, né? Às vezes a fé, às vezes na vida dos cristãos, ela é muito superficial, né? Muito superficial, e por isso às vezes a gente deixa de lado de olhar para Cristo e imitar, porque a fé também ela pressupõe imitar aquele que é o autor da fé, que é nosso Senhor. Exatamente. Deixa eu só dar uma pausa aqui, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão acompanhando, né? Porque tem tantas pessoas, deixa eu ver, a Sara Maria Pereira, né? Márcia Rosano, Cláudia Gomes também, João Filho. Meu filho é meu irmão, lá na minha terra, o cara está nos ouvindo. Meu abraço, meu irmão. Tá, Deus te abençoe. Tiago, viu? Tu e demais meus irmãos. A Carmelena já falei. A Clemilda é ali da paróquia São José. Terezinha Pereira, Sônia Brito, deixa eu ver.
Márcio Correia, Zaira Carvalho. Essa daí é do Espírito Santo de Cima, lá no Buriti dos Lopes. Pois é, eu vi aqui que ela botou também, né? Um abraço para um abraço para vocês de Buriti, viu? Lá do Espírito Santo de Cima. Um abraço a todos vocês, tá bom? Deixa eu ver, Elizabeth Almeida, Maria do Rosário, deixa eu ver quem é mais, né? A Jéssica, Ana Carla, um abraço ao Doutor Carlos, viu? Doutor Carlos. A Zaira também, Leidiane, né? Reze pela minha mãe. Minha mãe perdeu um filho que tinha 22 anos, tem 10 meses. Tá bom? Deus abençoe sua mãe nesse momento, tá bom? E toda a família. Deixa eu ver mais, que é mais a Síria. A Síria está dizendo aqui para nós: a fé, dom de Deus, riquíssimos ensinamentos. Um abraço, Tiago e Padre Paulo. A fé, aqui também a Cláudia Gomes, ela está dizendo: a fé é movida pela esperança. Ela está perguntando, é uma pergunta que ela está fazendo, né? A fé é movida pela esperança? A Cláudia Gomes, sim, sim. Sim, a fé é movida pela esperança, sim, Cláudia. Como é que eu posso dizer se eu tenho fé, se a fé pressupõe algo que eu quero, que eu tenho certeza que vai acontecer? E o que é que eu espero que vai acontecer? A esperança. Esperança de um dias melhores, né? A fé é a certeza que Deus me dá que Ele está comigo todo dia, e que as dificuldades do tempo presente, faz parte das circunstâncias da vida, mas a fé me diz que Ele está comigo. A minha fé, que não é algo que eu vejo pelos olhos físicos, mas eu tenho um olhar que vai muito mais além, que é o olhar da fé. Esse olhar, nós podemos dizer que nós temos os olhos que vê somente aquilo que está a uma certa distância, mas os olhos da fé me faz ver muito mais além, me faz ver aquilo que ainda nem sequer aconteceu. Isso é fé. Então a fé é movida pela esperança, né? Aí a Márcia Caeiro também. Opa, São José Neto. Deixa eu ver. Claudiana Mendes é lá de Parnaíba também. Sildete, Verinha Rodrigues, Maria da Conceição. Deixa eu ver quem é mais. Cristina Almeida. A Zaira já falei. Enfim, tá bom? Gente, são muitas pessoas. Chagas Calvão, doutor Chaga, abraço do Chaga. Vanderly. São tanta gente, eu creio que não vai dar pra gente dar um salve para todo mundo, senão a gente perde o nosso tempo. Mas vamos para frente, vamos continuar. Né? O catecismo continua dizendo, número 62. Paulo adverte a Timóteo a respeito dessa possibilidade, que é a possibilidade de se perder a fé. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio é que muitos naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que nos aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da igreja. Veja, enraizada na fé da igreja. Todos nós, quando nascemos, ninguém traz consigo, ao nascer, o dom da fé. Porque nós nascemos sem consciência nenhuma das coisas. Na medida que a gente vai crescendo e vai despertando em nós o discernimento das realidades deste mundo, a família aparece como o pilar, como a porta fidei, como a porta de entrada para a fé. Então é por isso que é muito importante que a criança tenha no seu lar pais que assumam a responsabilidade de iniciar esta criança na vida da igreja, para que essa criança conheça a fé da igreja e tome parte nela. Porque sem tomar parte na fé da igreja, como é que eu vou ter uma fé enraizada na fé da igreja? Porque a fé cristã, gente, ela é única. Não
Não existe vários tipos de fé cristã. Existe a fé cristã, a fé hindu, a fé budista, a fé muçulmana, a fé judaica, mas a nossa fé cristã é uma só. Nós estamos alicerçados numa única rocha, que é Cristo Senhor nosso. A esperança que nos move, que nos empurra para frente, que não nos deixa cair no desespero. Esta esperança é dom da fé e ao mesmo tempo é o sustento da fé. Por isso que quando a colega perguntou se a fé depende da esperança, sim, existe uma relação mútua, recíproca entre a fé e a esperança. Fé, esperança e caridade são os três elementos que dão como que o norte para o caminhar cristão no mundo. Veja o catecismo. Para que essa fé cresça e persevere, a gente precisa alimentar. Por isso que muita gente entra em crise, porque não alimenta a fé. A fé sem alimento, ela não é possível. Não é possível. Esses dias eu estava tratando do jardim, colocando lá umas águas para as plantas, e eu percebi que as plantas, com o sol, elas murcham. Sim. Tem algumas plantas que são mais frágeis. Elas murcham, que dá dó. E eu fiquei imaginando, meu Deus, essa planta não sobrevive sem água. Então agora eu lembrei da planta. A nossa fé é essa planta. Tem gente que tem uma verdadeira árvore, frondosa. Tem uma fé firme, inabalável. A fé de algumas pessoas é tão grande que nada desse mundo consegue abalar a fé dessas pessoas. Eu conheço pessoas de muita fé. Eu conheci pessoas de fé mais sólida do que a minha. A gente aprende muito com essas pessoas. De modo geral, são pessoas muito simples, muito dadas à oração. São pessoas que confiam em Deus, têm fé profunda. Já tem outras pessoas que vivem como que aquela criança que está aprendendo a andar, e quando você pensa que ela vai se sustentar nas próprias pernas, ela vai cair. Você diz, meu Deus, eu tinha um sobrinho que era assim. Teve uma dificuldade para aprender a andar, coitado. Outra metáfora. Ele ficava até os 3 anos de idade tentando andar e não conseguia, não é? A mesma coisa é muitos cristãos. Quando a gente se afasta do alimento da fé, a palavra de Deus, a Eucaristia para nós católicos, a ceia do Senhor para os irmãos, e a oração, sobretudo, olha gente, não é possível que a fé se mantenha. Não é possível. Tudo que não é alimentado, tudo que não é cultivado, seu padre, tem uma tendência a desaparecer. Porque também muitas pessoas, às vezes, elas confundem fé com ausência de dificuldades, enquanto que não é isso. Tem muitas pessoas, a questão do perder a fé, que o catecismo também vem nos falar, às vezes é isso, o perder a fé, porque muitas pessoas confundem fé com ausência de dificuldades, e não é. Se você olhar todo o povo de Deus, sobretudo os momentos de fé, foram os momentos de dificuldades, os momentos de provação. São nesses momentos que você tem que alicerçar a sua fé. A sua fé precisa ser sólida e perceber que não é aquele momento que você atravessa que vai fazer você perder a fé. Tem muitas pessoas, eu conheço pessoas boas que tinham uma vida de igreja, fervorosas, mas foi só um arroxozinho, se afastou, entrou no desespero. Meu irmão, minha irmã, que fé é essa sua? Olhemos para Cristo. Cristo também passou pelas dificuldades, mas no momento da cruz, ele rezou ao Pai. Então a fé, a vitória da fé, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Pensamos que a vitória da fé às vezes é nesse mundo, mas às vezes a vitória da fé não é nesse mundo, não. O Senhor traz uma ponta importante para a discussão, que é a relação entre fé e sofrimento. Há pessoas que dizem, eu relativamente sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém,
Eu tenho fé em Deus, rezo muito, recebi e recebo os sacramentos da igreja. Por que eu sofro tanto? Porque muitas pessoas más, de índole perigosa. Dom Juarez, um abraço para o Dom Juarez. Dom Juarez está. Ó, o nosso bispo. Dom Juarez, um abraço para o senhor. Um abraço para o senhor. Então vejam, as pessoas ficam se perguntando: por que será que outras pessoas tão ruins, péssimas, estão aí, rindo da nossa cara? Parece que para elas a sorte é certa. Gente, não vamos olhar as coisas por esse ângulo. Primeira coisa, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, a gente tem fé não é para se livrar do sofrimento. Sim. Esse é o primeiro ponto que já foi destacado. Segundo ponto, a gente tem fé não é somente para enfrentar o sofrimento, não. A fé é o elo de ligação entre nós e Deus. É como que um cordão umbilical que liga o feto, não é? A criança à sua mãe. Olha que metáfora boa. Nós somos a criança no ventre de Deus. E para que nós possamos estar ligados a Ele, nós precisamos do cordão. E a mãe alimenta a criança por meio do cordão umbilical. Sim. Deus nos alimenta por meio da fé. Sem a fé nós estamos perdidos. Vou trazer 3 momentos da vida de Cristo para ilustrar isso aqui. Olha, quando Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo, eu não sei se vocês perceberam, tudo não começou com sofrimento. Começou com um convite. Vem e segue-me. Vem e segue-me. O período do discipulado durou até o momento da morte do Senhor. Podemos estender mais. Durou até a ressurreição do Senhor. Jesus educou, catequizou, esclareceu, instruiu os seus discípulos. Eles estavam na escola do Mestre. Eram discípulos, quer dizer, seguidores. Depois que Jesus chega no momento da sua agonia, a fé dos discípulos foi provada. Também a fé do Cristo. Olha, gente, fraquejar na fé não é nada de outro mundo. Jesus também, na hora da agonia, quando ele estava prestes a abraçar a cruz, ele chegou diante de Deus e disse: Pai, se for possível, este cálice. É como que a humanidade do Cristo falando em alto e bom som. Claro que Jesus não iria abandonar o projeto de Deus. Isso jamais. Mas vejam, Jesus não fraquejou. Ai de nós se Jesus tivesse traído o projeto do Pai e abandonado a sua missão. Mas Jesus era um judeu fiel, que foi educado por uma mulher fiel, que também acreditou e nela se manifestou as maravilhas de Deus. Nossa Senhora. E São José, nomeado justo, fiel até o fim na sua missão de ser pai adotivo do Mestre. Mas quando Jesus morreu, os discípulos ficaram aqui arrasados na sua fé. Os discípulos de Emaús, não é? A gente viu esse evangelho logo após a ressurreição do Senhor. Tristes, coitados. É aquele momento também nosso, né? A gente reza, a gente confia, mas de repente a coisa parece que está dando para trás. Engraçado, tu falando de discípulos de Emaús, até mesmo lá relata um pouco a decepção, o desânimo deles, quando eles dizem, quando Jesus pergunta o que vocês estão comentando, ele diz: olha, aquele que nós esperávamos que fosse a salvação de Israel, fosse a nossa salvação, nós vimos perecer numa cruz. É verdade. Né? Um sentimento de desânimo, derrota. Poxa, a gente acreditou tanto nesse homem e agora eu estou assim. E sem ele, com os olhos fechados. Interessante isso, perceber, né? Até nos momentos de desânimo, eu atribuo muito isso. Às vezes nos momentos de desânimo, Cristo vem e nos fortalece. É verdade. A fé. Veja, os discípulos de Emaús, Padre Paulo. Sim. Quem foi que disse que nosso Senhor abandonou esses 2 homens a caminho de Emaús
com suas dúvidas e na sua tristeza. Não. E aí está o segredo de ter fé. No desânimo dos discípulos de Emaús, Jesus se aproxima e caminha com eles e se revela a eles no partir do pão. Dois elementos importantes. Jesus caminhou com eles e durante a caminhada conversou com eles sobre as Sagradas Escrituras, porque eram homens de pouca inteligência. E em seguida, não sendo suficiente somente a mesa da palavra, ele partilha o pão da Eucaristia e a partir daí eles têm como que os olhos abertos e reconhecem o Messias. Assim também nós, gente. Olha, quando vier a aflição, o sofrimento, a pandemia do coronavírus, o câncer, não é? O desemprego, a fome, não é? A oportunidade perdida, o futuro incerto, sombrio, que causa ansiedade, desânimo. Nós precisamos ter aquela certeza que só a fé confere, que é Jesus caminha conosco e nos fala do seu amor fiel. Jesus é a renovação da aliança de Deus com os homens. Vejam as palavras que o Senhor disse há pouco na missa. Nós participamos do sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por todos para a remissão dos pecados. Nós fazemos essa memória, e a memória do corpo e sangue do Senhor é alimento para a nossa fé. Aqui eu trago, continuando a exposição magisterial sobre a fé, a palavra do Papa Francisco. Eu trouxe para vocês há pouco a palavra do Papa Bento, e agora eu vou trazer uma passagem muito confortadora e esclarecedora sobre a fé do nosso atual pontífice, homem de muita fé, que também está na barca de Pedro, anda muito sofredor, tanto ele quanto nós. Ô barca agitada, meu Deus! Mas tem assim, o Santo Padre disse no dia 11 de agosto de 2019, no Ângelus, na cidade do Vaticano. Ele diz assim: o Senhor sempre caminha conosco. Olha aqui, os discípulos de Emaús. Sempre caminha conosco. Gente, é preciso ter essa certeza. O Senhor sempre caminha conosco. Em alguns momentos da vida, parece que não. Por quê? Porque parece que tudo vai sucumbir, não é? É Pedro querendo caminhar sobre as águas. Mestre, é o Senhor? Sim. Deixe que eu vá até o Senhor. Venha. E quando chega na metade do caminho, o homem começa a se afogar. Quem foi que disse que Jesus deixou Pedro morrer afogado, gente? Não! Pegou pelo braço e disse: homem de pouca fé. Repreendeu ainda, né? Ainda repreendeu. Repreendeu. Homem de pouca fé. E não é a primeira vez na Sagrada Escritura que Jesus repreende os discípulos pela falta de fé. Olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês poderiam dizer para esse monte: sai daqui e te muda para o outro, eles iriam. Tem outras passagens que o Senhor repreende a falta de fé dos discípulos, né? Deixa eu só uma pausa, deixa eu cumprimentar algumas pessoas de novo aqui. Ótimo. Né? Aqui também a Ana Carla está dizendo: neste momento em que estamos vivendo, é a fé que nos ensina a continuar e ter esperança em dias melhores. Estamos alimentando nossa fé através da oração em família. Isso é interessante, da oração em família, a igreja doméstica, e do convívio harmonioso em nossa igreja doméstica. A dona Fátima Mendes, minha vizinha aqui, fé, ensinamento, né? Importante para nós nos dias de hoje. Dom Juarez, como eu já saudei, grande abraço, Dom Juarez. Muito obrigado pelo seu testemunho de vida, pelo seu apoio também na nossa igreja. A Claudinha Mendes já falei, a Ana Amélia já falei. Deixa eu ver quem é mais. Suzana Miranda. Abraço, Suzana. Cassandra. A Cassandra Uchoa. Padre Ézio, grande abraço para o senhor. Padre Ézio é nosso coordenador de pastoral, fazendo um grande trabalho à frente da nossa coordenação de pastoral. Obrigado, meu irmão, pelo seu empenho com a nossa coordenação de pastoral. A Maria Assunção, boa noite, Padre. Tenho muita fé e já superei muitas dificuldades através da fé. Muito bem.
Daniele Barros. Essa live é uma catequese maravilhosa. Obrigado, Daniele. Pois é, Tiago, vamos continuar. Continuar, tem coisa ainda. O Papa diz, continua no Ângelus: o Senhor sempre caminha conosco e tantas vezes nos pega pela mão, para nos guiar, para não errarmos neste caminho tão difícil. O Senhor pega pela mão para nos guiar, para nos guiar. Lembra a citação de São Paulo: caminhamos pela fé e não pela visão. O cristão enxerga a vida com os olhos da fé. Muitas vezes nós temos muitas dificuldades de enxergar a vida. Não queremos enxergar, queremos viver como que cegos. Às vezes enxergamos, mas não aceitamos a realidade como ela é. Vivemos numa ilusão. A fé desperta as pessoas do sono da ilusão. Porque de ilusão ninguém pode viver. A realidade é dura e crua, e com a fé a gente deve viver nela, inseridos. A gente só consegue ser sal e luz nesse mundo porque temos fé para enfrentar as adversidades da vida. Continuou o Papa: de fato, quem confia em Deus sabe bem que a vida de fé não é algo estático, mas é dinâmica. É um caminho contínuo para ir para etapas sempre novas que o próprio Senhor indica dia após dia. Gente, a fé não é estática. Ela é uma realidade dinâmica. Então é totalmente normal, viu? Você que nos escuta, é totalmente normal que em certos momentos da vida a gente pareça que esteja desfalecendo. Pareça que esteja perdendo, fraquejando. Normal, a fé é dinâmica. Ela não é petrificada. Ela é de idas e vindas, de altos e baixos. Nosso Senhor entende perfeitamente. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer é que a gente perca esse tesouro de uma vez por todas. Aí não. Mas para que a gente possa permanecer firmes na fé, na esperança e na caridade, é necessário que a gente alimente esta plantinha chamada fé. O sofrimento é apenas uma das fases que a gente pode pensar que abandonou a fé, que prova a nossa fé. Mas também, fora do sofrimento, existe a realidade da aridez espiritual, que é outra espécie de sofrimento. A aridez espiritual é uma espécie de secura. Eu vou trazer aqui o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa teve um momento lá na vida dela, na Índia. Ela deixou a Inglaterra para ser irmã e foi para Calcutá, na Índia. E quando chegou lá, só viu gente doente, caindo, abandonado. Aí em Calcutá é terrível. Calcutá, Madagascar, África, e tinha muita lepra e muita doença. E diante do Santíssimo Sacramento, Madre Teresa de Calcutá ficou perguntando: meu Deus do céu, o que é isso? Gente, Deus de misericórdia, cadê o Senhor neste momento na vida deste povo? E conta o diário espiritual de Madre Teresa, e isso também não foi motivo para reprová-la na sua canonização, foi que ela disse: olha gente, em alguns momentos eu duvidei da ação de Deus na história dos homens, quando vi o sofrimento. A mesma sensação teve o Papa Bento XVI, quando foi a Auschwitz, na Alemanha, diante dos campos de concentração. Ele perguntou: onde estava Deus? 6 milhões de judeus. Como é que Deus assiste à desgraça do mundo e nada faz? Será que ele fica satisfeito? Por que ele é inerte? São perguntas, não são afirmações. Há um filósofo chamado Leibniz, alemão, que ele escreveu um livro intitulado Meditações ou Reflexões, não me engano bem, sobre a Teodiceia, que é o estudo sobre o mal no mundo
apesar de Deus. Se Deus é bom, por que existe o mal? E se Deus não existisse, por quê? Qual é a origem do bem? E ele tinha uma tendência para o cristianismo. Ele chegou à seguinte conclusão: o mal não vem de Deus. Deus não é o causador do sofrimento. Evangelho de amanhã. Não é? Deus não é a origem e a fonte das desgraças e mazelas que assolam a raça humana desde Adão até os nossos dias. Deus não é o autor da pandemia do coronavírus. Deus não usa de nossos erros para vir de nós se vingar, diz o Salmo. Então, gente, o mal, ele é uma experiência dolorosa, mas que não pode ser rejeitado, no sentido de que é uma oportunidade preciosa para que a gente possa nos unir ao sofrimento, para que a gente possa se unir ao sofrimento de Cristo, para com Ele ressuscitar. É inerente à condição, faz parte. Nem nosso Senhor escapou do sofrimento. Toda pessoa que nasce nesse mundo tem que se preparar para sofrer. Sim. Não é questão de ser masoquista, não. É porque desde Adão e Eva, quando a gente disse não ao projeto de Deus, traindo a confiança de Deus, o sofrimento passou a nos atribular. E a morte aí, como nos diz São Paulo, apareceu como salário do pecado. Mas não é algo que nos meda desespero, porque acima do sofrimento está a vitória da ressurreição. E o Papa diz assim também: a lâmpada da fé, olha que metáfora dela, a lâmpada da fé precisa ser alimentada continuamente, com o encontro coração a coração. Veja, o nosso coração se encontrando com o coração de Cristo, com Jesus na oração e na escuta de sua palavra. Gente, o Papa está dando a plena garantia de que quem reza e medita a palavra de Deus, quem reza e medita a palavra de Deus, pode ter a certeza de que jamais perderá a sua fé. A lâmpada da fé é essa riqueza única que a gente leva para a eternidade e como que nos abre as portas do paraíso. Porque para ser salvo é preciso crer e ser batizado. Veja, quem crê e for batizado será salvo. Crer é a atitude de quem tem fé. E uma coisa interessante que você falando sobre essa questão do mal, né? Que Deus não é o autor do sofrimento. E se a gente for meditar mesmo no Evangelho de amanhã, o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber quando Jesus da semente, que o semeador lança a semente e junto e vem o maligno e semeia o joio. Ele deixa bem claro que o semeador semeou a boa semente. Ele deixa bem claro isso. Quem semeou o joio, que é o mal? O maligno. Porém, os dois vão crescendo numa medida certa proporcional, mas também o Evangelho faz questão de dizer que no final o joio, que é o mal, será queimado. E o trigo será recolhido no celeiro, para dizer: o mal nunca tem a última palavra. São palavras que nos confortam e nos fazem nos alimentar cada vez mais, né? Tu fala dizer, eu lembrei disso daí. Pois é, o Padre Ezra que ele está dizendo: a aridez espiritual é um dos problemas de nosso tempo, mas o mais grave é a relativização da fé. A aridez é próprio de quem tem fé. A relativização é a banalização da fé, que é muito comum na nossa sociedade hoje em dia, né? Relativizar a fé, né? Isso é próprio do nosso tempo, e acho que essa seja uma das dificuldades, né? Aqui a Kelsilene está dizendo: Padre Paulo, faça um comentário sobre a passagem bíblica em que o personagem diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra
e eu serei salvo. É uma das passagens bíblicas mais bonitas que eu considero e também um grande testemunho de fé. Tá bom, cara. Tem tantas sugestões. Até aqui, uma menina aqui, ela deu uns. Tá aqui, foi a Daniele Barros. Aqui acho que ela tinha até uma sugestão. Eu não estava nem pensando, Daniele, mas aqui você deu uma sugestão para outra live. Eu não estava nem pensando nisso. Aqui ela está dizendo aqui que não vai dar tempo de falar hoje, né? A Daniela, ela está dizendo o seguinte, quando foi que eu vi da Daniele, ela pedindo para falar sobre a tradição da igreja, né? A tradição da igreja, né? Ela disse bem que fala sobre a tradição da igreja. É uma sugestão para outra live, tá bom? Tiago. Eu vou aproveitar o gancho aí do Padre Ezio, nosso coordenador diocesano pastoral, para tratar bem brevemente, de forma muito sucinta, sobre o fenômeno da banalização da fé. Olha, gente, a banalização da fé é um fenômeno religioso intra-eclesial que acontece dentro das igrejas. Sim. Infelizmente, é um fenômeno que nos envergonha perante o mundo, perante ateus e perante pessoas de outras religiões. Porque a fé cristã, como eu disse, ela é única. A fé da igreja é universal. A fé é um dom gratuito de Deus dado a todos que queiram aderir. Agora veja bem, o que seria uma fé banalizada? Gente, a religião é diferente da fé. Sim. Nós não podemos confundir fé com religião. É verdade que a religião, como o próprio nome indica, religar o homem a Deus, tem a missão de incrementar, favorecer, ajudar as pessoas no caminho da fé. Essa é a missão da igreja, ajudar as pessoas. Mas também algumas manifestações religiosas carentes de razão, que não tem nada a ver com fé, carentes de boa fé, carentes de verdade, sinceridade, carentes de reta intenção, carentes de tudo que se possa pensar de íntegro, banaliza a experiência da fé. Veja, ninguém pode e ninguém tem o direito, vamos colocar, ninguém tem o direito de mexer com a fé das pessoas, escandalizar a fé das pessoas. E ninguém tem o poder de tirar a fé de uma pessoa. Não. Se Deus deu esse tesouro precioso para uma pessoa, ninguém tira. Ninguém tira. Mas a gente pode relativizar a fé. A fé cabe em algumas ocasiões, em outras não. Gente, isso não pode. Eu prefiro trazer a questão da relativização da fé para o seguinte ponto. Em certas situações da vida, eu me comporto como se tenho fé. Em outras, eu me comporto com total ausência de fé. Isso é contra-testemunho. Não podemos ser assim. Uma fé banalizada é a deturpação da fé. Deixa de ser dom, se transforma num objeto de mercadoria, um bem de consumo. As pessoas que fazem isso são mal intencionadas, com todo o devido respeito aos irmãos protestantes. Porque nós temos que viver o ecumenismo. O ecumenismo é uma exigência da fé cristã. As igrejas merecem o nosso respeito. Eu tenho o maior respeito pelos fiéis não católicos. Estou em plena comunhão com as igrejas não católicas. Mas eu reprovo a atitude de pastores que se aproveitam da ingenuidade e da boa fé das pessoas, muitas vezes se aproveitam da falta de esclarecimento para usurpar a fé que as pessoas depositam em rituais, bênçãos, oferendas, ofertas. Gente, nosso Senhor não nos deu a fé como sinônimo
de prosperidade de vida. A fé não nos dá garantia de que estamos livres da má sorte. Não! Peguem as Sagradas Escrituras, observem a fé de Jó, observem a fé de Jesus, dos apóstolos, dos mártires. Quem foi que disse que a fé é sinônimo de uma bênção que vai garantir sucesso, prestígio, poder, enriquecimento material? Isso é banalização da nossa fé. Precisamos denunciar esse tipo de coisa, viu? Assim como é preciso dizer também que no seio da nossa igreja existem experiências religiosas que têm uma tendência a banalizar também a fé. Por quê? São experiências religiosas que não são espirituais, são espiritualistas. E o que é que leva uma experiência espiritualista? Leva a uma fé ingênua, superficial, vazia, uma fé que não suporta uma topada numa pedra, já sai maldizendo. A fé autêntica, ela está ligada ao discipulado missionário. Ou seja, quem quiser ter fé, se coloque no caminho de Jesus. Por isso a importância da iniciação na vida da igreja. Por quê? Porque a fé não é uma experiência de oração de meia hora, uma hora dentro da igreja, não. É uma caminhada de vida. Pois é, uma coisa é a fé, outra coisa são as expressões da fé. Como ela se expressa. E muitas expressões de fé atualmente estão deixando muito a desejar, porque as pessoas estão cultivando o meu Deus, o meu Jesus. Ele fez um milagre para mim. Se você tiver fé, Ele vai resolver todos os problemas de tua vida. Cuidado com esse tipo de proposta, meus irmãos. Não é por aí. Nosso Senhor não ofereceu, nem garantiu vida fácil para ninguém. A proposta de Jesus é clara, evidente. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome minha siga. Tome a sua cruz e me siga. Isso é experiência de fé. Ter fé é tomar a cruz e ir atrás de Jesus, nas pegadas do Mestre. É uma experiência vivencial. A fé, meus amigos e minhas amigas, não está desligado da vida que a gente leva. Por isso que você quer descobrir se uma pessoa tem fé, grave bem isso. Não olhe quantos rosários ela reza, quantas horas ela fica diante do Santíssimo Sacramento, quantas missas ela participa na semana, quantas comunhões ela toma para si e para os outros, quanto de dízimo ela dá na paróquia, se é amigo ou inimigo do sacerdote. Quem quiser conhecer o grau da fé de uma pessoa, olhe para a expressão de sua caridade operante, para o amor que ela expressa na relação interpessoal. Olhe para o nível de tolerância que essa pessoa tem, para a sua relação íntima e saudável com Cristo na oração. Mas aquela oração sincera, não é a oração que se exibe, não é a oração do fariseu que bate no peito em pé nos primeiros bancos da igreja. Eu não sou como aquele que peca, que faz isso, que faz aquilo. Não. Eu pago o dízimo do hortelã. Que é isso, gente? Não façamos isso. A fé do fiel se expressa quando ele bate no peito reconhecendo o seu ser pecador. Essa é a fé verdadeira. A fé da igreja é a fé dos humildes, dos simples.
A fé da igreja é uma fé robusta que se manifesta no cotidiano sofrido dos que sofrem. Às vezes o sofredor nem sabe, mas está vivendo uma linda e maravilhosa experiência de fé. Aqui a Zaira está dizendo aqui: ouço muitos falares que essa pandemia é o fim do mundo. Dizem que está escrito na Bíblia. Eu não sei qual é que está escrito na Bíblia, que é a pandemia, que o coronavírus, a pandemia do coronavírus é o fim do mundo. Eu não sei. Se alguém souber, me diga, que eu preciso ver, né? Dizem que está escrito na Bíblia. Isso é verdade? Eu não sei, tá? Eu não vi isso ainda não, viu? Segundo os mesmos, vem muitas outras como essa pandemia. Eu não acredito, pois Deus ama seus filhos e essa pandemia mostrou para muitos que Deus existe, pois o povo já não respeitava mais Deus. Em plena sexta-feira santa tinha festas mundanas e por aí vai, né? Olha, Zé, é muito comum nesse período aparecer muitas pessoas atribuindo isso a fim do mundo, mas digo, não vai ser não, viu? Vai ser não. Se vai acontecer outras, bem, isso eu não sei. Agora, mas temos que estar preparados para novas situações e desafios que possam vir, né? Isso serve de alerta. Mas eu digo, isso daqui não é o fim do mundo ainda não, viu? Não se preocupe não. Nem se preocupe. É mais fácil a gente partir dessa para melhor e o mundo continuar, né? Até o século sem fim. Só Deus sabe, né? Abraço também para o doutor Ismaela, que está nos vendo, né? A Caçando Joa. É tão maravilhoso, uma sensação de alívio sempre. É necessário estar diariamente conectado com o nosso Senhor, ouvindo tudo que está sendo pregado. A nossa fé cada vez mais aumenta. Senhor, né? Muito bem. Abraço para o João Filho, que está nos vendo, meu irmãozinho, né? Toinha Rodrigues, boa noite, pai. Boa noite, Toinha, tudo bom? A Mauri Alves, tudo bem, Mauri? Como é que você está, meu querido? Carmelena, Lúcia Pereira, Alvino Cardoso Fontinelli, parabéns pela catequese. Tá bom, abraço para vocês que estão nos ouvindo, tá bom? Veja bem, a Zaira traz um elemento importante para a nossa reflexão, que no início eu dizia para vocês que a fé cristã, ela é uma fé que tem conteúdo. Tudo que tem conteúdo tem que ser esclarecido. Por isso que o católico precisa ter uma fé esclarecida. Para isso existe catequese, encontros de formação, cursos de teologia, pregação, banalização. Os padres, caprichando na pregação, auxiliam neste esclarecimento da fé. Engraçado que hoje na nossa reunião com o bispo, ele pedia muito isso, né? Que os padres caprichem mais, porventura nesse período, nas pregações, né? Ele pedia isso. Nós já realizamos na nossa conversa com todos que fazem a Páscoa da nossa diocese, que nesse período estamos transmitindo muitas missas via internet, principalmente nesses meios de comunicação, dos padres caprichar, e aquilo que o Papa já pedia também. Sim. Né? O Papa Francisco já pedia isso na Gaudium et Spes. Falar sobre a homilia. Falar, preparar mais sobre. Isso é necessário nos dias de hoje, né? Da catequese, fazer que as pessoas tenham um encontro pessoal com Deus. Isso também faz uma experiência de fé, grande na vida das pessoas. Perfeitamente. Então, o conhecimento da fé leva ao conhecimento de Jesus. Veja bem, Zaira, toda pessoa que tem uma fé esclarecida não dá ouvidos ao charlatanismo nem aos apocaliptismos. Em tempos de pandemia, de pragas, de muito sofrimento, guerras, aparecem os apocaliptismos, falsos messias, falsos profetas, falsas promessas. Aparece todo tipo de conversa. Aparece chá de cabelo para curar o coronavírus. Apareceu cabelo nas Bíblias por aí, não é? Pois é, isso é tempo de pandemia. Agora já não estão falando mais do cabelo. Pode aparecer outras coisas. Parece imagem de santo chorando sangue.
aparecem vultos, visões, sonhos. Gente, tudo isso são fenômenos normais. Revelam o desespero humano, mas também revela uma sede, uma busca, um despertar para a espiritualidade. Agora, a gente tem que ter cuidado que existe espiritualidade e espiritualismo, viu? É preciso ter muito cuidado com isso. Mas quem tem uma fé esclarecida não acredita nesses apocaliptismos. Quem tem fé esclarecida acredita na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Eu acho que está faltando muito a leitura da palavra de Deus. Interpretar a palavra de Deus à luz do Espírito e da realidade social. Outro ponto da fala da Zaira é sobre essa questão de que a pandemia afastou muita gente da banalização das celebrações pascais. Porque era muita cachaça, era muita bebedeira. Infelizmente, nós não podemos esperar que todos os católicos estejam antenados às nossas celebrações. Se você for para essa cachaçada toda na sexta-feira da Paixão do Senhor, você vai descobrir que eles são católicos. E todos eles vão dizer que tem fé em Deus. Mas eu não quero levantar juízo de valor sobre esses irmãos. Não. Eu quero falar do seguinte. Estas coisas, Zaira, vão se repetir até a volta do Senhor. Não se iluda, minha irmã. Lá no mês de março, eu estava na casa do padre Tarciso, lá no Morro do Chapéu do Piauí. Um abraço para o povo de lá, Perinaldo, Francisco e todo mundo. E lá, eu escutava na televisão aquele Jornal da Cultura. O filósofo Luiz Felipe Pondé, uma jornalista fez a ele a pergunta que se esta pandemia iria deixar as pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais próximas, mais humanizadas. Se com essa pandemia as pessoas iriam sair melhor, iriam sair pessoas com mais honradez, mais dignas, pessoas menos más. Aí ele respondeu, eu acho que não. Eu acho que depois dessa pandemia, tudo vai continuar do mesmo jeito, porque o mundo já teve muitas guerras, o mundo já teve muita peste, o mundo já teve pandemias nesta ordem. Sim. E não morreu, o mundo caminha para pior. Gente, esta é a fala de um filósofo. E um filósofo ateu. Não é verdade? Eu, particularmente, sem ser pessimista, porque a gente também não pode ser ingênuo, não, viu, gente? Por exemplo, nós da Igreja Católica, a gente não pode ficar pensando que, terminado o tempo de pandemia, todos os fiéis agora vão vir para a igreja, vai lotar as nossas celebrações, que nós vamos ter que ampliar os nossos templos, porque não vai caber. Não alimentemos essa ilusão. Pode ser que na primeira missa venha uma multidão, mas depois da terceira volta tudo mesmo normal. Nós seres humanos, a banalização da fé. Nós seres humanos, nós temos uma tendência, gente, a um fenômeno chamado tibieza. É uma palavra esquisita. O que são as almas tíbias? É as almas viciadas, decaídas, sabe? É aquela coisa de eu quero ir, mas não vou, entendeu? Eu vou deixar para amanhã e o amanhã chega e não vai. E de repente a morte bate na porta, leva o caboclo e tchau fé, tchau experiência religiosa. Então, mas sem ser pessimista, eu acredito que muita gente deve ter pensado a respeito da vida que anda levando. Muita gente entrou em depressão, muita gente, há quem suicidou, há pessoas que estão aí tratando da ansiedade, o pânico. Essas pessoas foram afetadas. Eu acredito que elas tiveram que refletir ou estão refletindo. E mesmo as que não foram acometidas por essas doenças, são convidadas a aproveitar essa excelente oportunidade para pensar qual é a minha fé, qual o grau da minha fé, o que ando fazendo da minha vida. Eu creio em Deus. Como está a minha crença em Deus?
Eu creio em Deus, mas não falo com Ele. Eu só procuro a Deus nos momentos de aflição. A minha fé, ela é de momento? A minha fé é interesseira? Ou é uma fé gratuita? Porque a gratuidade é uma das características da nossa fé. A minha fé é livre de quê? Eu creio realmente em Deus? Porque, gente, em que tipo de Deus eu acredito? A fé de uma pessoa se parece muito com a visão que ela tem de Deus. Dependendo do tipo de imagem que uma pessoa tem de Deus, assim é a fé dela. Há quem acredite que Jesus dá tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. Basta ter fé. Aí a pessoa só vai se dirigir a Jesus interessada em dar. Esse Jesus é inventado. Ele não existe. O Cristo das Escrituras chama cada um de nós para uma caminhada com Ele. Uma caminhada que dura a vida inteira. Então a nossa imagem de Deus reflete muito na nossa fé. Tomemos cuidado com a imagem que a gente tem de Deus. E os pastores da nossa igreja precisam também ter cuidado no tipo de imagem que estão cultivando na cabeça do povo. Porque se a gente cultiva um Deus mágico, um Deus vingador, um Deus vigilante, um Deus rígido, que tipo de fé vai sair daí? Não dá. Deus é misericórdia, é proximidade, é compaixão, é amigo, Deus é fiel, Deus é companheiro. Então vocês estão percebendo que a gente está chegando no final da nossa reflexão? A gente está afunilando o negócio para levar um apelo à consciência de cada um. O que cada um está fazendo com a sua fé? Meu irmão, se você tem fé em Deus, agradeça a Deus a fé que você tem. Se você julga não ter, peça. Se você tem, peça que aumente. Nesse mundo, olha, a vida está difícil até para quem tem fé. Imagine para quem não tem. Padre, eu imagino que deve ser muito triste uma vida sem fé. Mas ao mesmo tempo, na vida daqueles que não têm fé, existe uma sede pela verdade. Existe uma busca. O homem que não tem fé, ele está buscando um sentido para a sua vida. E quem encontrou o sentido da vida no amor, encontrou tudo. Tem fé mesmo sem saber, mesmo sem confessar. Então, vamos gravar bem o núcleo da nossa live do dia de hoje, que está ganhando muito tempo. Primeiro ponto. Deus nos deu o dom da fé. Segundo, essa fé eu preciso cultivar. Terceiro, essa fé eu não posso viver isolado, na minha casa, fora da comunidade. A nossa fé tem uma dimensão intimamente eclesial. Não é possível praticar a fé em Jesus fora da comunidade. E o que é a comunidade? É a eclésia, é a igreja, o povo de Deus. Deus caminha conosco, não é comigo na minha casa, lá na sua casa, a gente sem se ver, sem se conhecer, sem se tocar, sem partilhar a vida. Deus é companheiro, e o sentido de companheirismo é coletivo, não é individualista, certo? Deus nos deu o dom da fé para a gente viver no meio do povo. Nós, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente é chamado a viver a fé no meio do povo de Deus. Porque a igreja é povo de Deus. A Assembleia dos chamados. Chamados a viver esta relação íntima, amorosa, sincera, confiável. Deus é o nosso sustento. E é a nossa fé que nos dá esta convicção. E quem não tem essa convicção, cuide em ter enquanto é tempo. Porque se está difícil, pode piorar.
não é sendo pessimista, não. É sendo realista. E para se manter de pé, nessa postura de quem está disposto e disponível para o serviço, é preciso ter fé. Sem a fé, homem nenhum agrada a Deus. É o que diz São Paulo. É por meio da fé que se agrada a Deus. É por meio da fé que nós somos justificados diante de Deus. É pela graça da fé que nós fomos salvos. Pois é, gente, a gente está chegando ao final, né, dessa nossa conversa. Um pouco demorado, espero não ter sido cansativo, mas eu acredito que quem ouviu com atenção vai levar alguma coisa para a sua vida nesse período que nós estamos, né? O Amaury Alves está dizendo, uma vez eu ouvi uma mensagem que falava assim: uma família sem oração é como uma casa sem telhados, sujeito a qualquer tempestade que vem do céu. Pois é, né? Infelizmente não vai dar para a gente comentar mais as outras mensagens que tem, né? Um abraço para a Elinete, que tá nos vendo, né? A Elizabeth Souza, né? Muito bem. E assim, e a outras pessoas que estão conosco, tá bom, gente? Gente, nós vamos terminar, já estamos caminhando para 9 horas, né? Para não ficar muito extensivo, né? Mas nós podemos pensar noutra, né? Para um outro momento, né? A Carmelina aqui está parabenizando, né? Parabéns, Padre Paulo e Tiago. Muito bom esclarecer esta live. Ok, gratidão, obrigado. Chaga Galvão, nossa fé acompanhada, nossa fé acompanhada de ação nos aproxima de Deus. Ok. Tá bom? Tiago, suas considerações finais? Eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que estão sofrendo as consequências da pandemia do coronavírus e que estão atribuladas em sua fé por este e outros motivos. Olhe, Deus permanece conosco. Esta é a certeza. Não se preocupe, porque tudo é transitório. Olhe, na vida tudo passa. Nada nesse mundo dura para sempre. Só uma coisa permanece: o amor que Deus tem por cada um de nós. Deus é fiel. Ele não abandona os seus filhos e suas filhas. Ele quer permanecer conosco por meio da fé que Ele nos dá e que Ele mesmo, por meio do seu Espírito, nos mantém nela até a morte. Nós venceremos todos os males que a vida nos oferece. É preciso tudo aceitar com resignação, com humildade. É preciso ter a paciência de Jó, viu? Paciência de Jó. A paciência é uma das características da pessoa que tem fé. Quem tem fé tem uma paciência. É preciso ser resiliente, aguentar o sofrimento, porque ele vai passar. E mesmo se ele não passe, ele também é caminho pedregoso, espinhoso, estreito, mas possível. Deus nos fará atravessar para experimentarmos com Ele as alegrias da ressurreição. Tenhamos fé. A vocês que nos acompanharam até este momento, eu agradeço pela atenção. Espero ter ajudado, junto com o Padre Paulo, a ter esclarecido um pouco dos conteúdos fundamentais da nossa fé. Porque a nossa fé católica, ela é muito bonita, ela é muito rica de significados, mas o bom mesmo é vivê-la no dia a dia, sendo fiel nas pequenas coisas. Há um ditado franciscano que com ele finalizo essa intervenção, que diz assim: se você quiser agradar a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem.
A gente é fiel a Deus nas pequenas coisas por meio da virtude da fé. Muito bem. A Zaira aqui está agradecendo, né? Zaira, obrigado, viu? Você lá, a Zaira lá do Espírito Santo. Lá do Espírito Santo de cima, de Buriti dos Lopes, né? Buriti dos Lopes. Muito bem, Zaira. Vou conhecer um dia mais de perto, tá bom? Se Deus quiser, irei conhecer toda a comunidade de vocês logo. Se Deus quiser, com a graça de Deus. A Zaira está agradecendo, né? Diz que foi tudo maravilhoso. A Cláudia Gomes está dizendo, não foi cansativo, foi maravilhosa. Amém. A Vanderly está agradecendo também, diz que foi maravilhosa. A Claudiana Mendes, lá de Parnaíba, está dizendo, Tiago, muito boa a conversa. É a mulher de Deus, a Claudiana. Pois é, a Claudiana, quando eu morei em Parnaíba, na paróquia de Fátima, como diácono, ela era coordenadora da catequese. Eu acompanhava a catequese na paróquia de Fátima. A Claudiana, era eu, a Claudiana e nós tínhamos duas pessoas. A gente fez um trabalho muito bom naquele tempo, Mulher de Fé, né? Abraço, Deus te abençoe, né? Ela está agradecendo, muito obrigado. Foi muito boa a conversa, muito aprendizado, né? Parabéns. A Zaira está, parabéns aos dois. A Kelsilene, muito obrigado para o Paulo e Tiago pelas belas palavras. Foi bom. Nem vi o tempo passar. Bondade sua, obrigado, viu, Kelsilene? Ana Carla, que faz parte da pastoral da família, ela com seu esposo, o Dr. Carla, parabéns pela live tão rica de ensinamento, esclarecimento da importância da nossa fé. Obrigado, Ana Carla, Deus te abençoe. Lembrando do Dr. Carla, que também está nos vendo também. Ariedson dos Santos está dizendo, uma live ótima, parabéns. A Ana Amélia está dizendo, maravilhoso, Padre Paulo, obrigado. A Rosalina Uchoa, obrigado, que a fé se fortaleça em todos nós, né? Muito bem. Mário Gomes, tá bom, Deus lhe abençoe, mano. Quem mais? A Carmelena também está dizendo que Deus aumente sempre a nossa fé e que venha outros temas. Opa, obrigado, viu? Sérgio Ferreira, muito boas essas palavras. Muito bem, Sérgio. Meu primo. É teu primo, Sérgio? Sérgio Ferreira. Muito bem. Bora lá em Alagoas? Pernambuco. Pernambuco, um abraço Pernambuco, viu? Muito bem. Dina Leite, parabéns, foi ótimo. Ok, Flávio Juliana, nosso casal coordenador da pastoral da família em Piripiri, abraço, né? Sua bênção, Deus abençoe. Ana Amélia, o amor incondicional a Deus por nós. Parabéns, Padre Tiago. Elizabeth Souza que está dizendo, boa noite. Deixa eu ver quem é mais aqui. A Josefa, é a tua mãe, Josefa Lima, né? Josefa é a mãe do sacristão. Palavras de fortaleza foi o que tivemos hoje. Parabéns, Padre Tiago. Parabéns, Tiago, Padre Paulo, Senhor Jesus Vasconcelos. Força e fé. Paróquia São Francisco, Parnaíba. Lá de São Francisco. Tá bom. Opa, abraço para ela. Abraço para ela, que está da Paróquia São Francisco em Parnaíba, né? É preciso tudo aceitar com paciência e humildade. A Daniela está dizendo, Daniele Barros, obrigado pelos ensinamentos. Então, agora está vindo os agradecimentos aqui. Sérgio Ferreira, pedimos pela saúde de todos, em especial de Dom Henrique Soares. Estamos rezando por ele. Nossa Senhora da Conceição, nos proteja. A Fátima Viana. Ana Amélia, parabéns, Padre Tiago. Deixa eu ver o que é mais, tá? Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Está escrevendo, né? A dona Francisquinha Galvão, a doutora Chaga, nosso seminarista, nos deu informações de muito valor para as nossas vidas. São palavras sábias e muito claras. Agora é colocar em prática. Tá bom, verdade, né? Ao vivo. Parabéns, muito bem. Ana Carla, vamos viver a nossa fé. Está certo, né? Elizabeth, Padre Tiago, obrigado. Maura Teixeira, Dona Maura, lá da Paróquia São José. Boa noite, participação e gratidão. Reflexões sempre necessárias. Parabéns, uma live oportuna. Deixa eu
ver quem é mais, Ana Carla, aguardando a próxima. Obrigado, Ana Carla, pelo apoio. Vamos preparar uma outra também, né? A Daniela tem uma irmã, né? Deu uma ideia. Carmelena, irmã Irene repetia muito: se você quiser servir a Deus, faça pouca coisa, mas faça bem, muito bem. Maria da Conceição, Tiago falou muito lindo. Opa. Lúcia Bezerra, foi ótimo. Quem mais? Me lembrei do tempo de vocacionada hoje. Carmelena foi vocacionada? Não sabia. Zé Neto te roubou, foi Carmelena, né? Sônia Brito, que momento único de aprendizado. Opa, obrigado, Sônia, obrigado. Jesus Vasconcelos, parabéns, maravilhoso. Deixa eu ver quem é mais, Opa, o Muniz, também lá em Parnaíba. Opa, o nosso grande comunicador Muniz, parabéns pela live, muito obrigado. Ana Carla, o Seminarista Thiago é muito preparado. Opa, parabéns ao Padre Paulo por esse momento de fortalecimento da nossa fé. Vera Silva, boa noite, Padre Paulo. Sou de Olho d'Água dos Galvões e Poeiras, no Ceará. Opa, parabéns, abraço a vocês lá de Poeiras, tá bom? E obrigado também por rezar todo domingo conosco a Santa Missa. Todo domingo acordo cedinho para ouvir a sua missa através da FM Imperial. Obrigado, viu? Tá certo. A Janete Leite, sua bênção, Padre. Gente, era isso. Vamos preparar mais alguma coisa, tá bom, gente? Muito obrigado. Abençoada noite para todo mundo. A gente se encontra amanhã na missa, você na sua casa e nós aqui na igreja, tá bom? Obrigado.